Olá, pessoal! Vamos ler hoje o capítulo 14, o estado da passividade. Você já deve ter ouvido algo como: você precisa estudar, exercitar-se, ir à igreja, arrumar seu quarto e ter respondido, mas não estou com vontade. Muitas pessoas, mesmo aquelas que creem em Deus, são tão passivas em sua maneira de viver que a meta, a ausência de vontade, é tudo de que elas precisam para impedi-las de fazer o que deveriam fazer. Elas vão à igreja quando sentem vontade. Elas louvam a Deus somente quando as emoções estão em alta. Elas dão algum tempo ou dinheiro para ajudar alguém somente quando estão se sentindo generosas. Efésios 4, 27 alerta que não devemos dar lugar ao diabo. Mas muitas pessoas não percebem essa verdade vital. Um espaço vazio é um lugar. Em outras palavras, uma mente passiva é como uma fortaleza desguarnecida. O inimigo pode facilmente invadi-la e vencer a batalha por sua mente. Satanás não precisa necessariamente que sua mente seja corrompida e cheia de pensamentos ruins, motivações impuras e mentiras. Uma mente preguiçosa e desocupada já o satisfaz. Por exemplo, uma pessoa pode dizer a si mesma: estou agindo muito bem, não penso coisas ruins sobre os outros e não critico ninguém, e assim eu me protejo. O problema com esse tipo de pensamento é que existem os pecados agressivos, pecados de ação, e existem os pecados passivos, pecados de omissão. Palavras duras e odiosas têm estragado muitos relacionamentos, mas casamentos e amizades também têm sido destruídos pelo silêncio frio, ou seja, palavras amáveis e saudáveis que nunca foram pronunciadas. Destruindo a passividade. Anos atrás, meu marido tinha um problema de passividade. Ele foi uma pessoa ativa em algumas fases de sua vida. Ele trabalhava todos os dias e jogava golfe aos sábados. Como eu já disse antes, ele também era um disciplinado telespectador de esportes ao domingo à tarde. Mas, além dessas atividades, Dave não tinha motivação para mais nada. Se eu precisasse que ele pintasse algo, levaria 3 a 4 semanas para ele fazê-lo. Essa passividade criou muita tensão entre nós. Parecia que ele fazia somente o que ele queria e nada além disso. Ele amava o Senhor e buscava orientação divina para o seu problema. Deus lhe revelou que a passividade dele era parte do plano de batalha de Satanás. Em algumas áreas de sua vida, Dave tinha cedido território ao inimigo. Dave era também passivo quando se tratava de estudar a Bíblia e orar. Eu estava consciente dessa fraqueza e era muito difícil para mim ouvi-lo e respeitar-lhe a opinião. Eu tinha um problema com rebelião também, e você pode imaginar como o diabo usava nossas fraquezas contra nós. Dave me dizia que eu sempre queria correr 10.000 quilômetros à frente de Deus, e eu contra-atacava dizendo que ele estava a 10.000 quilômetros na retaguarda. Muitas pessoas têm se divorciado por causa desse tipo de problemas que nós tínhamos. Felizmente, o Espírito de Deus revelou a Dave como o inimigo estava oprimindo-o por meio da sua passividade. Dave determinou em seu coração e mente que ele novamente se tornaria mais ativo em todas as áreas de sua vida. Ele começou a acordar às 5 da manhã para ler a Bíblia e orar antes de ir trabalhar. A batalha prosseguia e não foi fácil. Satanás não queria desistir do terreno que ele tinha conquistado. E assim fez o que podia para enfraquecer a vontade de Dave. Algumas vezes ele acordava mais cedo e então adormecia no sofá um pouco mais tarde. Mas mesmo nessas manhãs, quando a fadiga tirava vantagem dele, ele sabia que estava fazendo progressos, simplesmente porque ele fez o esforço de sair da cama e fortalecer sua vida espiritual. Algumas vezes ele permanecia acordado, mas entediado com seu estudo ou por não conseguir compreender um versículo em particular. Outras vezes ele se perguntava se suas orações estavam fazendo efeito, mas ele se lembrava daquilo que o Espírito Santo lhe revelara sobre sua passividade e permanecia se esforçando para progredir. Finalmente, comecei a notar que quando precisava que Dave fizesse uma pintura ou consertasse alguma coisa na casa, ele respondia imediatamente. Ele se tornou mais decidido. A nova disciplina em sua vida espiritual estava se manifestando em outras áreas. Devo ser honesta e dizer que a mudança de um comportamento passivo para ativo não foi fácil para Dave. Exigiu muitos meses.
Não foram apenas dias ou semanas, mas meu marido persistiu e agora ele não é mais uma pessoa passiva. Ele é o administrador do nosso ministério, supervisionando toda a parte de rádio e TV. Ele também cuida da parte financeira do ministério. Ele viaja o tempo inteiro comigo e toma decisões sobre nossas agendas de viagens. Ele também é um excelente homem de família. Ele ainda joga golfe e assiste a esportes às vezes, mas faz outras coisas que deveria fazer também. Conhecendo-o agora e vendo tudo que Dave está realizando, ninguém ao menos imaginaria que ele já lutou contra a passividade. O que Dave aprendeu é que ações corretas seguem pensamentos corretos. É impossível sair do comportamento errado sem primeiramente mudar seus pensamentos. Uma pessoa passiva pode genuinamente desejar fazer a coisa certa, mas ela nunca fará até que ative sua mente e a discipline a focar-se na palavra e na vontade de Deus. Por exemplo, um homem, em um dos meus seminários, aproximou-se e compartilhou um problema. Ele era prisioneiro da luxúria. Ele amava sua esposa e não queria que seu casamento fosse destruído, mas ele não podia evitar olhar para outras mulheres. Joyce, ele disse, eu simplesmente não consigo me afastar de outras mulheres. Você pode orar por minha libertação? Já orei muitas vezes, mas pareço não ter feito qualquer progresso. Aqui está o que o Espírito de Deus colocou em meu coração para dizer àquele homem. Sim, eu orarei por você, mas você deve ser responsável por aquilo que está passando na tela da sua mente. Você não pode ficar meditando em cenas pornográficas em sua mente ou imaginando-se com essas outras mulheres se você quer mesmo desfrutar a liberdade. Você não pode se entreter com pensamentos errados ou impuros em sua mente e experimentar um rompimento libertador em sua vida. Sua mente não pode ser um playground para o pecado. Jesus destacou isso em Mateus 5, de 27 a 28. Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se você tem uma tendência à passividade, tome a iniciativa, tome uma atitude. Não fique simplesmente esperando que as coisas melhorem por si mesmas ou à medida que você amadurece. Tome decisões, assuma compromissos, planeje-se a evitar o pecado. Se você quer desfrutar a boa vida que Deus planejou para você, mantenha sua mente concentrada em boas coisas. Não deixe pensamentos prejudiciais rastejarem para sua mente e nem brinque com eles se surgirem. Se você verdadeiramente deseja vitória sobre seus problemas, deve ter uma atitude, não apenas um desejo. Seja ativo, não passivo. Você agirá da forma certa quando pensar da forma certa. Não seja passivo em sua mente. Comece a escolher pensamentos certos agora. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo capítulo.